Olá, você viu o caso do professor de educação física que foi demitido porque deu um castigo físico para os alunos que não fizeram a lição de casa? Pois é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, mas não é só sobre isso, é sobre tudo o que está envolvido nessa situação. Mas antes, bem-vindo, bem-vinda ao canal Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula. Então, neste canal falamos sobre como as famílias podem ajudar os filhos a alcançar o sucesso escolar, já que a minha observação, e isso já foi comprovado cientificamente também, os alunos que mais têm apoio da família são os que mais são bem-sucedidos na vida escolar e na vida intelectual. Então vamos falar um pouco sobre esse caso. Vou dar um pequeno panorama, vou deixar aqui no link uma matéria sobre o assunto para que você possa se aprofundar melhor, mas eu vou explicar rapidamente. É um professor de educação física da rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo. E aí, ele passou uma lição de casa, um professor de educação física, e alguns alunos não fizeram, né? Não dá para saber exatamente quantos não fizeram, mas pela repercussão, eu acho que foram muitos. E aí, ele passou uma punição para esses alunos, que era dar 10 voltas em volta da quadra. E 10 voltas em volta é ótimo, né? Mas dar 10 voltas na quadra correndo. Então, alguns alunos começaram a passar mal, alguns alunos começaram a ter crise de ansiedade, enfim, aconteceu um celeuma todo. E aí os pais foram atrás e o professor que não era concursado, que era contratado, ele foi demitido. E, enfim, e nós vamos agora falar um pouquinho sobre essa situação desse professor. Bom, vamos lá. Primeiramente, aplicar castigos físicos em 2025 é um tanto quanto antiquado, né? Eu, no lugar dele, jamais faria uma coisa dessa. Primeiro porque eu sei que ia sobrar pro meu lado, né? A gente sabe, a gente tem uma experiência, eu não sei quanta experiência tem o professor, mas o professor experiente, ele sabe que os pais, quando acontece alguma coisa com os filhos, assim, em relação, claro que eles estão certos, se acontece algum machucado, tinha uma criança que ela começou a roer o dedo e feriu o dedo, de tanta ansiedade que ela ficou, tinha criança com bronquite, então você tem que avaliar tudo isso antes de aplicar um castigo desse, mas assim, uma criança com bronquite, uma criança que tem algum problema respiratório ou alguma coisa assim, acredito que o professor já deveria estar sabendo, era uma coisa que a escola já deveria ter providenciado e já poderia ter feito, porque isso interfere nas aulas de educação física, né? Interfere no dia a dia, não é só correr em volta da quadra. Então, enfim, mas aí a gente vai sair muito do assunto. Castigo físico é uma coisa assim, um tanto quanto, como eu já falei, né? Não faz mais sentido, né? E isso dá voz e dá destaque a quem não fez a lição. Então, eu faria totalmente diferente. Eu daria destaque para quem fez a lição, ainda que seja a minoria. E eu vou falar que é a minoria. A minoria. Infelizmente, não deveria ser o normal. A gente tá normalizando cada absurdo também, né? Então, o que eu faria no lugar dele, né? Eu pegaria esses alunos que fizeram a lição e falaria assim, olha, uma parte da aula você vai escolher, é aula de educação física, então dá para fazer isso tranquilamente. Você vai escolher a atividade, vocês vão escolher a atividade e os outros que todos vão fazer. Uns 10 minutos da aula, 5 minutos da aula, que seja, até 10 minutos. Ah, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar futebol? Então vai todo mundo jogar futebol. Vocês vão jogar vôlei? Então vai todo mundo jogar vôlei. Então eles decidem, entendeu? E quem não fez a lição não tem esse poder de voz, tá? É só quem fez a lição. E aí, esses alunos que fizeram a lição, eles organizariam os times. Eles estariam no comando. Então, eles escolheriam e montariam as equipes. Vale lembrar que não são adolescentes, tá? São crianças de 9 a 10 anos. Então, eles gostam muito disso. Eles gostam muito de ter essa chance de poder escolher, de poder ajudar o professor. Eles têm essa vontade. Então, para fazer isso com quem fez a lição, daria muito mais frutos do que você dar um castigo físico. E outra coisa, eu já deixaria acordado isso antes da lição. Então, eu vou falar, olha, quem fizer a lição, quem trouxer a lição feita, vai fazer isso, 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 isso e isso.
que é uma forma de incentivo também. Porque a gente tem que incentivar, porque a maioria das famílias, infelizmente, não faz isso, não faz o básico. E nós vamos tocar nesse assunto também. Então, assim, eu deixaria de lado esse castigo físico. Eu acho que o professor realmente errou, né? Eu entendo que é um desafio para o professor fazer um aluno fazer lição de casa, é um desafio que eu tenho, né, no meu dia a dia. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente não pode controlar. A gente tem que ir atrás do que pode controlar. Então, agora, indo para esse caso das famílias, né? Então, depois que tudo isso aconteceu, as crianças reclamaram com as famílias que elas passaram mal, algumas tiveram crise de ansiedade, algumas tiveram outros problemas relacionados aí, problemas respiratórios e tal. E aí os pais foram atrás da escola para tirar alguma satisfação, né? Eles não estão errados em fazer isso. O problema é que assim, são crianças de 9 a 10 anos, crianças de Fundamental 1. Como que essas crianças levam uma lição sem fazer para a escola? Como? Os pais não olharam? Os pais deixam tudo na mão das crianças? A gente está falando de criança. Criança não consegue sozinha estabelecer uma rotina de estudos. Ela precisa de ajuda. E essa ajuda, por mais que tem pais que acham realmente isso que não é obrigação deles, é obrigação. Porque o professor não está em casa para poder fazer isso. Ah, mas para que passar lição de casa? Para quê? Já não faz lição na escola? Tem pais que pensam dessa forma. Olha, a lição de casa, ela não é aplicada de uma forma aleatória. Ela faz parte de uma técnica de estudo chamada revisão espaçada. O que significa isso? É você, por exemplo, quando o aluno aprende alguma coisa, quando nós aprendemos, isso vale para todo ser humano, tá? Independente de ser estudante ou não, independentemente de ser estudante ou não. Quando você aprende alguma coisa, ela fica numa memória de curto prazo. Então, rapidamente você esquece esse conteúdo, se você não reforçá-lo periodicamente, se você não reforçá-lo, principalmente pouco tempo depois do aprendizado. Então, a lição de casa ela serve para isso, como um momento de consolidação daquilo que foi aprendido na escola. E aí, esse conteúdo vai para a memória de longo prazo. Então, é um conteúdo que se torna inesquecível, ou que pelo menos seja mais difícil de esquecer. Então, é um estudo, inclusive, para a prova, para outro tipo de avaliação que vai ser feito posteriormente. Então, a lição de casa é extremamente importante. Ela contribui para o rendimento escolar da criança ou do adolescente, né? E sem contar que ela é um instrumento para auxiliar para a criança criar uma rotina de estudos dentro de casa, até porque ela vai precisar lá na frente. Ela vai estudar para um vestibular, ela vai estudar para um Enem, ela vai estudar para um concurso, ela vai estudar para qualquer outra coisa. Se ela não aprende isso na infância, quando ela chegar lá na fase adulta, ela vai ter muita dificuldade. Então, o pai que nega, a mãe que nega isso para o aluno, de certa forma, é uma negligência. É uma negligência. E negligenciar não é só você deixar de levar no médico, deixar de dar comida, deixar de dar roupa, deixar de levar na escola. Não, isso é um tipo de negligência também. Se você concorda comigo, se inscreva no canal e deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem sabendo disso. Entendeu? O porém disso, engraçado porque os pais, eles tiveram tempo de ir lá na escola, de reclamar, que leva muito mais tempo, inclusive, mas não tiveram tempo de verificar a lição de casa, que é uma coisa que demora minutos. Minutos. Sabe? É o básico do básico do básico. Isso a gente, inclusive, lá no meu programa de After Schooling, Como Fazer o Seu Filho Gostar de Estudar, a gente fala sobre essa questão do tempo. A gente fala sobre essa questão de estabelecer prioridades. Como fazer isso de uma maneira eficaz. Né? Eu vou deixar aqui o link do programa. São mais de 5 horas de conteúdo, mas não são 5 horas em relação a isso. A gente tem muitas sugestões de atividades também, sugestões para fazer o ambiente de estudo algo mais agradável. Só que, assim, todo esse tempo, né, normalizou que a gente não precisa ter tempo, que a gente não precisa ter tempo, não. Que a gente normalizou não ter tempo, normalizou, fica cansado. Ah, não dá para ajudar o filho nesse ponto. Ah, prefiro criar vínculos com meu filho de uma outra forma, viajando, se divertindo. Como se a lição de casa também não fosse esse momento, como se o after school não fosse esse momento. Então, assim, no universo, a gente vai falar aí, vamos falar de uma classe de uma escola municipal, que é o que a gente tá falando, de, sei lá, uns 30 alunos.
3 alunos não fazerem a lição de casa ou 5 alunos é até normal. Agora, a maioria não fazer, alguma coisa está muito errada. Muito errada. Então, assim, a gente precisa ter pais, família e escola não são adversários. Família e escola, eles são aliados. Eles precisam trabalhar juntos. Se a escola, se a família não faz a parte dela, a escola, o trabalho escolar vai ficar comprometido. Da mesma forma que se a escola não faz a parte dela, o trabalho em casa também vai ficar comprometido, certo? Então, assim, é um momento de reflexão muito importante para que os pais realmente estejam ali próximos da vida escolar dos filhos, certo? Então, tá tudo aqui, vou deixar tudo aqui, né, embaixo, ou no primeiro comentário, ou na descrição, ou nos dois, né? Eu vou deixar o link da matéria sobre esse professor que foi demitido. Vou deixar também o link do programa After Schooling, custa menos que um pacote de café. Assim, conheça melhor, que você não vai se arrepender. E também vou deixar minhas redes sociais aqui, caso você queira me seguir. Eu tô no TikTok, tô no Instagram e tô no Threads, certo? Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos.